gostaria de trazer uma sequência de assuntos sobre hormônio de crescimento que é muito importante e gostaria que vocês, em primeiro, recebessem o meu bom dia, para que eu possa então aí passar a explicar alguns detalhes que são escritos e desenvolvidos pela Sociedade Mundial de Endocrinologia, the Society of Endocrinology. A sede dela fica na Inglaterra. Veja só uma coisa, é importante a gente saber se existe, até no caso da somatopausa, somatopausa é a mesma coisa que menopausa, a pausa da fabricação do hormônio de crescimento, que é chamado somatotrofina, tá certo? Ela passou a ser chamada somatotrofina porque o hormônio de crescimento era só na época de crescimento que a gente aplicava. Por questão de uso e costume, a gente continua usando o nome ainda de hormônio de crescimento, mas o nome correto seria somatotrofina, e no caso, então, o que eu vou explicar é sobre a somatopausa, que é a pausa da fabricação ou diminuição significativa do hormônio de crescimento de um modo geral. E até que idade deve-se usar a somatotrofina ou GH, ou se deveria ser administrado ou não. O que tem se observado é o seguinte: há um pesquisador, Rudman, já vem desde o momento em que houve a transição dos antigos hormônios que não eram adequados para os atuais, efetuados por DNA recombinante, no caso DNA recombinante, e ele é executado por uma tecnologia muito sofisticada chamada engenharia genética. Essa pessoa vem acompanhando e teve uma série de insights bastante interessantes. Foi a primeira coisa que ela começou a perceber. Ela começou a perceber que pessoas idosas se beneficiavam de forma significativa da utilização do hormônio de crescimento. É lógico que está sendo feita uma série de estudos ainda sequenciais e que isso, obviamente, vai ser feito por dezenas de anos para saber se, até agora, com esses quase 38, 40 anos, veja só, ele tem se demonstrado uma substância altamente eficiente e sem grandes preocupações na utilização dele, sem efeitos negativos e realmente trazendo fatores positivos na qualidade de vida do paciente. O que a gente observa é o seguinte: infelizmente, no caso da somatopausa, no caso do envelhecimento, ocorre um aumento da gordura por pausa não só do hormônio de crescimento, mas isso pode ser mais ou menos comparado com a menopausa. O organismo começa a acumular gorduras importantes, como por exemplo a gordura na região periférica, lógico, mas as mais graves não são na periferia. As mais graves são na região intraabdominal, seja ela intraabdominal quando está encostada perto do músculo reto anterior, e também a central e também a visceral. Essas três são realmente um verdadeiro desastre na evolução do ser humano e é mais frequente em pessoas que vão evoluindo para o envelhecimento. Veja, essa gordura, ela é uma gordura que vai comprometer secundariamente
uma série de órgãos, inclusive a região cardiorrespiratória, dificultando o processo de mandar, no caso, sangue oxigenado para toda a economia orgânica, toda a região do organismo, e, além disso, ela obviamente vai acabar dificultando o processo de hematose, que é a troca de oxigênio por CO2, eliminando CO2. Agora, veja só um detalhe. No futuro, esse autor ele considera que muito provavelmente vai acontecer mais ou menos como ocorre hoje com a menopausa, ou seja, pela deterioração do nosso organismo, o envelhecimento é inexorável, entendeu? Vai acontecer com todos os seres humanos, embora que está se estudando cada vez mais. Os últimos prêmios Nobel têm estudado a respeito de transporte, como é carregado, etc. Tanto essa pessoa que ganhou em 2017 o prêmio Nobel, como em 2013, eles esclareceram uma série de fatores que são extremamente importantes para nós. Então, na verdade, o envelhecimento, ele provoca a diminuição de todos os hormônios, inclusive o da tireoide. E isso é um fator que nós chamamos tireopausa, no caso do hormônio tireoidiano, somatopausa, no caso do hormônio de crescimento, e menopausa na condição de hormônios sexuais, de modo geral, produzidos pelas regiões gonadais. O que ocorre é que a gente acredita que no futuro muito próximo vai ocorrer uma substituição ou uma complementação do hormônio de crescimento em pessoas, assim como se faz hoje com o tratamento da menopausa. Porque a qualidade da vida do indivíduo idoso, ele vai melhorar de forma estúpida, muito violenta. Por quê? Vai melhorar a musculatura, vai diminuir as quedas, vai diminuir as fraturas. Isso, além de diminuir as fraturas, isso tudo por uma questão de melhorar a resistência tanto da musculatura como dos ossos, de um modo geral. E o que se tem que se pensar é que esses fatores são um problema de saúde pública e é um dos maiores problemas. Muitas vezes você vai para um hospital porque caiu não porque a perna ou o membro, qualquer ou osso quebrou porque você caiu. Muitas vezes ocorre, a grande maioria das vezes, ocorre ao contrário. Você quebra e cai, aí vai para um hospital. Bom, obviamente, se for uma pessoa extremamente diferenciada, ela vai para um hospital de primeira linha, então tem mais dificuldade de pegar um processo infeccioso, de um modo geral. Mas não é o que a gente observa isso na prática. O que a gente observa na prática é, por exemplo, uma pessoa ir para um hospital, ter um problema idosa, uma pessoa idosa, ir para o hospital e, ao ir para o hospital, eventualmente pegar uma infecção respiratória ou qualquer outro tipo de infecção, mas principalmente a respiratória, e acabar indo para óbito devido à osteoporose. E o diagnóstico do óbito, o que é? Insuficiência respiratória. E isso é uma sutileza que a gente observa na prática
e que pode falsear a estatística, entendeu? Das causas graves de osteoporose, que é um detalhe. Portanto, se eu consigo melhorar a musculatura, consigo melhorar os exercícios que as pessoas têm condições de caminhar, etc., se eu consigo melhorar a parte óssea, se eu consigo melhorar a parte cardiológica, diminuo a gordura intra-abdominal, visceral e central, obviamente eu vou dar uma melhor qualidade de vida para o indivíduo e, além da qualidade de vida, eu vou diminuir o custo da saúde pública para o governo. É um detalhe que, no caso, The Journal of Endocrinology and Metabolism da Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial de Saúde fala isso também, mas esse é um artigo publicado pela Sociedade Mundial de Endocrinologia, que é a Society of Endocrinology. E isso é extremamente importante vocês observarem, porque vocês vão prolongar a vida, mas não numa cama. Vão prolongar a vida do indivíduo ativo. E é tudo que as pessoas gostariam de ter. Não morrer numa cama. Morrer, desligar, apagar, por uma questão de ter limites, mas cada vez mais está sendo prolongado esses limites, desde que vocês tomem ações preventivas, éticas, responsáveis, com deficiência. Por exemplo, um detalhe, como é que eu vou saber se o indivíduo idoso tem necessidade de GH ou não GH? Vai controlar pela dosagem do IGF-1. Através do IGF-1 você vai ficar sabendo se eventualmente tem necessidade ou não de aplicação do hormônio de crescimento. Se tiver, o certo é repor. E isso fará com que, além dele viver mais, ele vai viver com boa qualidade de vida e melhor, vamos dizer, saúde de um modo geral, com menos riscos e sem diminuir a imunidade. Isso é um detalhe que tem que ficar bem claro e que cada um deve raciocinar. Mas quem deve fazer isso é uma pessoa focada e que seja ética, responsável e que seja um endocrinologista experiente ou um neuroendocrinologista ou qualquer outra especialidade que possa estar ligado à área.